Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Tomem assento na presença do Senhor, aleluia. Hoje eu estou muito feliz, irmãos, porque nós estamos no último domingo, no último capítulo da nossa série de mensagens Kryptonita, que é baseado no livro Kryptonita do autor americano John Bevere. E hoje nós vamos estar falando sobre eliminando a kryptonita das nossas vidas. E como não podia deixar de ser, né, irmãos, hoje sendo o último dia, a gente falando sobre kryptonita, falando sobre essas características dessa parábola moderna, porque é uma parábola que fala sobre, de certa maneira, um paralelo comparativo entre o super-homem e o crente. O crente, ele é empoderado por Deus e ele tem um propósito. E o que nos encanta nas histórias dos super-heróis é que eles têm um propósito de vida. E nós também temos um propósito de vida. E é tão maravilhoso quando nós vemos pessoas com atos heróicos, que fazem coisas que transformam a vida de outras pessoas, ajudam outras pessoas. E o super-homem, o Superman, ele ajuda a libertar os oprimidos, os fracos e oprimidos dos vilões. E nós, como filhos e filhas de Deus, como crentes, como igreja, como servos do Senhor, temos também um propósito de vida: libertar os cativos e oprimidos do diabo. Assim diz a palavra de Deus: anunciar, proclamar o evangelho do nosso Deus e o dia da libertação, o dia aceitável, o tempo aceitável do nosso Deus, para que as pessoas se convertam. Então, já que nós estamos nessa parábola, uma parábola moderna, uma parábola para os dias de hoje, falando aqui sobre kryptonita, falando sobre o Superman. Vocês acham que ele não ia vir? Claro que ele ia vir, ele não podia faltar, né, meus irmãos? Para marcar essa nossa noite especial, glória a Deus. Então quero fazer aqui, meus irmãos, um breve resumo, aleluia, um histórico daquilo que nós falamos, né, nessa série. Me ajuda lá, irmãos, faltar aqui a pilha meia fraca, às vezes o irmão vai me ajudando lá, glória a Deus. Então, irmãos, nessa série nós vimos que há na igreja muita gente fraca, muitos fracos e muitos doentes, e não poucos que dormem, diz a palavra do Senhor. E nós estamos meditando sobre isso, e a meditação que fundamenta toda essa série é uma meditação que se iniciou nos escritos de Paulo aos Coríntios, que era uma igreja que estava enfraquecida por causa da kryptonita. Havia muito pecado no meio deles, muita confusão, muita coisa errada, muita coisa do mundo entrando dentro da igreja, nos hábitos, nos costumes deles. Por isso, muitos deles já estavam mortos espiritualmente, estavam dentro da igreja, mas já estavam desviados, e haviam até aqueles que haviam morrido também, porque o pecado produz também morte física, não só espiritual. Deus desejava e deseja até nos nossos dias, irmãos, levantar um povo forte, um povo que faz proezas, um povo que tem o poder de Deus, que é revestido pelo Senhor, como a promessa dele: vão em Jerusalém e esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. Entretanto, existe algo na igreja que enfraquece as pessoas, e não só enfraquece as pessoas individualmente, mas também nos enfraquece como comunidade, nos enfraquece como igreja. Nós vimos nos cultos passados como, por exemplo, o pecado de uma pessoa pode prejudicar toda a coletividade e impedir que um exército, por exemplo, seja vitorioso numa batalha. E aí, meus irmãos, nós estudamos. Vai lá, meu irmão, me ajuda lá. Glória a Deus. Deixa eu ver. Espera aí que acho que passamos demais agora. Voltar um pouquinho. Não, é aí mesmo. Tem uma coisa, irmãos, que é muito importante na nossa relação com o Senhor,
que é uma relação que Jesus faz um paralelo com o casamento. Ele fala assim sobre o marido e a mulher: sairá o homem de sua casa, se unirá à sua esposa, e serão os dois, ambos, uma só carne. São um só, marido e mulher, quando fazem um voto de aliança, quando se casam. E quando ele vai falando disso, ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós também nos tornamos um com Ele, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos cometendo adultério espiritual, que é a idolatria. E essa idolatria dos dias de hoje não é uma idolatria somente de imagens, de escultura, de altares, mas é uma idolatria do nosso coração. É uma idolatria quando nós elevamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Aliás, os ídolos nascem sempre das mãos dos homens. Os ídolos, as imagens de escultura, nascem da cobiça do homem. Israel muitas vezes se desviou dessa maneira, criando ídolos, fazendo imagens, fazendo oferendas a essas imagens, criadas por eles mesmos. Então, no centro da idolatria, quem que estava? Era o próprio coração do homem. Olha, esse Deus aqui traz prosperidade aqui nessa área, esse Deus aqui traz fertilidade, esse Deus aqui ajuda na área sexual. Ah não, então eu quero. E aí as pessoas adulteravam espiritualmente, trocando Deus por aqueles ídolos que ofereciam uma satisfação à sua cobiça, aos seus desejos. É assim que nasce a idolatria. E a idolatria dos dias de hoje, a idolatria dentro da igreja, irmãos, ela é movida pela cobiça, movida pelo desejo de ter o que dá prazer, de ter o que dá satisfação, o que traz aceitação. Lá do mundo, lá de fora, eu preciso de aceitação, então eu preciso fazer isso, que traz riqueza, que traz lucro, que traz fama, que traz poder, que traz luxúria. E às vezes, irmãos, muitas vezes, nós até estamos fazendo coisas boas, semeando vínculos, semeando amizades boas dentro da igreja. E não poucas vezes estamos até ajudando na obra de Deus dentro da igreja. Mas às vezes, dentro do nosso coração, nós abrigamos coisas que a gente não consegue se libertar. E às vezes essa criptonita, essa idolatria dos nossos corações, da nossa vontade, pode ser, quem sabe, a pornografia, ou às vezes a mentira. Pessoa, vez por outra, usa da mentira para alguma coisa, para algum benefício próprio. Ou pode ser, irmão, a vaidade. Ou pode ser, às vezes, a arrogância de espírito. A pessoa tem um espírito altivo, não ouve ninguém, um espírito de rebeldia. Nenhum líder tem realmente uma influência no seu coração. Muitas vezes somos desonestos, estamos dentro da igreja, professamos a fé, mas somos desonestos, agimos em alguma área com desonestidade. Às vezes invejosos, às vezes falamos mal das pessoas, às vezes agimos, irmãos, com um espírito de escárnio, escarnecendo dos líderes, escarnecendo das pessoas, escarnecendo das autoridades, escarnecendo das coisas, escarnecendo do próximo. Às vezes nós agimos dessa maneira. E isso não é uma coisa que acontece esporadicamente, de vez em quando, mas é uma coisa contínua, é um sistema de vida, porque uma coisa, irmãos, é você ter um deslize, é você cometer algum pecado, outra coisa é quando a pessoa vive no pecado. Quando a pessoa peca conscientemente, peca voluntariamente, quando a consciência dela já está cauterizada, quando ela é dada ao pecado, é diferente, porque o crente, o pecado na vida do crente é um acidente. A gente às vezes
acaba caindo no pecado. Mas quando a gente vive no pecado, quando a gente é dado ao pecado, isso é outra coisa. Algumas pessoas pecam, irmãos, se corrompem, fazem tudo quanto é coisa errada, vivem daquela maneira. E aí, quando são flagradas, quando são surpreendidas, dizem que se arrependeram. Mais à frente, nós vamos esclarecer um pouco mais sobre os dois tipos de arrependimento, os dois tipos de tristeza. E aí, quando ela é inquirida, ela diz assim: eu cometi um erro. Não, isso não é erro. Erro é algo que você erra lá na conta, numa conta de matemática, você vê, puxa, errei, não deu certo aqui, e você refaz a conta. Erro é quando você está viajando, e você passa da entrada, puxa, era para eu ter entrado lá, vou ter que fazer um retorno, porque eu errei a entrada. Mas quando a pessoa fica tempo e repetidamente fazendo aquilo, irmãos, isso não é um erro. Ela não pode ser um corrupto, contumaz, e de repente, quando ela é flagrada, ela diz: ah, eu errei, me perdoe. Isso é pecado, irmãos. Isso é o pecado, existe uma diferença muito grande. E a origem disso é uma postura do tipo: eu preciso ter, eu quero muito, eu não abro mão, é bom para mim, e se é bom para mim, então eu vou fazer. A idolatria nasce aí no coração do homem, quando o homem eleva a sua vontade acima da vontade de Deus. E aí, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela fala sobre o que é necessário para que nós possamos combater essa idolatria, combater essa criptonita. E é necessário algo chamado arrependimento, que é metanoia. Metanoia, do original, é uma palavra que significa mudança de mente, mas não é apenas uma mudança no pensamento. Ah, mudei minha forma de pensar. Não, não. Ela é uma mudança que ela redunda numa mudança também de comportamento. Porque metanoia é mudança no ser inteiro de uma pessoa, na sua mente, nas suas emoções, no seu coração e no seu comportamento também. E aí os discípulos de Jesus diziam assim, os discípulos saíram e disseram a todos que se arrependessem de seus pecados e se voltassem para Deus. Essa era a pregação dos discípulos. Deixa eu voltar aqui um que eu acho que eu pulei aqui. Voltando ali, não, está certo. Começa pelos discípulos. E Jesus, irmãos, o que Jesus dizia? As primeiras palavras de Jesus no Evangelho, quando ele começou a pregar a palavra, em Mateus, vai dizer a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 4, versículo 17, daí em diante Jesus começou a pregar. Primeira coisa, qual era a pregação de Jesus? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E aqui, irmãos, em Mateus capítulo 11, versículo 20, Jesus está dizendo assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que a maioria dos seus milagres havia sido realizada, pois não haviam se arrependido de seus pecados, nem se voltado para Deus. Porque conversão, irmãos, não é mudar de religião. Vou mudar de denominação. Eu era dessa denominação, agora vou para essa, vou mudar de religião. Não, irmãos. Conversão é você estar indo no caminho do pecado, porque os nossos pecados nos afastam do nosso Deus, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E eu estou indo no caminho do pecado, eu vou me converter. Aí você converge, faz uma volta, e você começa a voltar para Deus. Você se volta para Deus. Isso é conversão. Conversão é arrependimento. Não existe conversão sem nós nos arrependermos do pecado. O que Pedro disse? Arrependam-se e voltem-se para Deus, cada um de vocês, e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O que Paulo disse, irmãos? O apóstolo Paulo, que teve a revelação da graça de Deus, ele diz assim:
Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios. Quer dizer, aos que não têm fé, aos sem igreja, aos de fora, dizendo que se arrependessem de seus pecados e se voltassem para Deus, fazendo coisas que provam que mudaram. Veja, irmãos, ele pregou para todo mundo. Ele pregou para as pessoas lá fora: é necessário que vocês se arrependam dos pecados e se voltem para Deus. Façam coisas que provam que mudaram. Não é que eles agora tinham que estar provando que se arrependeram, não, irmãos. Mas é que a prova que eles realmente mudaram, a prova que eles realmente se arrependeram, é as atitudes. São as atitudes, é o comportamento. Por isso que João Batista também disse: ei, o machado está posto à raiz de toda árvore, arrependam-se, fujam da ira vindoura. E ele falava para eles assim: raça de víboras, quem vos ensinou, vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzam fruto de genuíno arrependimento, porque o machado, irmãos, está posto à raiz de toda a árvore. E aqui a gente vê, irmãos, que é um padrão na Bíblia. Isso é um padrão. E Deus Pai, o que diz? Quem sabe Deus Pai fala alguma coisa diferente? Vamos ver. Atos 17:30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo o lugar, se arrependam de seus pecados e se voltem para Ele. A palavra pecado foi um pouco desgastada pela religião, irmãos, mas pecado significa transgressão da lei de Deus, transgressão da lei moral, do caráter e da imagem de Deus. Outro sinônimo: iniquidade, não estar em conformidade, em equidade com o caráter de Deus, com a imagem de Deus, com a lei de Deus, porque a lei de Deus manifesta a santidade dele, manifesta quem ele é. E aí a gente vê, irmãos, que há um padrão na palavra do Senhor. Você está preparado para a verdade? Pergunte para o irmão aí: está preparado para a verdade, irmão? Tem mais um aqui antes de a gente ouvir a verdade, irmãos. O homem rico no inferno. Esse aqui, Jesus está contando uma história de um homem rico que foi para o inferno, fazendo uma narrativa da quarta dimensão do Espírito que nós não vemos, as coisas que nós não vemos. E diz aqui, irmãos: o homem rico respondeu: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam de seus pecados e se voltariam para Deus, porque ele está no inferno, irmãos. Ele fala com Abraão: Abraão, diz para um dos mortos voltar e ir lá em casa e falar para os meus parentes, para que eles se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus, para que não venham parar aqui nesse lugar. Essa é uma doutrina de Jesus, irmãos, porque não existe reencarnação. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, e só é dado ao homem viver uma vez. Então lá, um dos mortos, e aí veja como Jesus combate essa doutrina falsa: e se um dos mortos, Abraão, pai Abraão, o rico está falando, voltar e avisar os meus parentes, para que eles se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus, para que não venham parar aqui nesse lugar onde eu estou. E aí muitas pessoas ficam dando ouvido a espíritos mentirosos, irmãos, porque o inimigo, ele se faz passar por um parente, por um filho que morreu, e engana uma mãe enlutada, que está ali buscando um conforto, e infelizmente ele vai dizer assim: como que você está, meu filho? Não, mãe, eu estou bem, estou aqui num lugar de paz, estou aqui num lugar tranquilo. Isso é sério, irmãos, e precisa ser falado. Estou aqui tranquilo, estou bem, minha mãe, estou aqui num lugar de paz, estou tranquilo, estou bem. E aí diz assim: não, morre, depois reencarna, depois sofre a lei do karma, não tem problema, não precisa se preocupar.
com a sua vida nesse mundo, não precisa se arrepender nem nada, vai morrendo, vai reencarnando, vai sofrendo a lei do karma, e lentamente, depois de muitas mortes e reencarnações, vai evoluir, e ninguém foge dessa evolução. Diga misericórdia, irmãos. Espíritos mentirosos, por isso que a Bíblia diz que nós não devemos dar ouvidos aos espíritos, e não devemos consultar os mortos. A Bíblia diz que é uma maldição quem consulta os mortos, isso está proibido. Por quê, irmãos? Porque nós seremos enganados pelo mundo que nós não podemos ver. Existe um mundo muito poderoso, irmãos. A palavra do Senhor fala que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus colocou na porta do paraíso um anjo com espada desembainhada. Diz o texto que um anjo com a espada nua. Sabe o que é uma espada nua, irmãos? É uma espada pronta para ser usada. A Bíblia diz que quando Daniel estava jejuando por 21 dias, veio o anjo dar a resposta a Daniel, mas o principado da Pérsia o impediu, o resistiu por 21 dias. O que aconteceu ali, irmão? Será que chamou ele para tomar um café? Ô anjo, vem aqui, vamos tomar um cafezinho aí, fica aí um tempo, depois você leva a resposta. Não, irmãos, é uma batalha espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. E aí, está preparado para a verdade? Amém? Aqui a oração, irmãos. Uma pessoa que está na igreja, mas que verdadeiramente se arrependeu, ela vai dizer o seguinte: eu tenho vivido como alguém que julga o que é melhor para mim, mas agora chega disso. A partir deste momento, o que Deus disser que é melhor, eu irei crer e aceitar com todo o meu coração, toda a minha mente e o meu comportamento. Essa é uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu, amém? Agora sim, meus irmãos, essa é a verdade. Não existe fé verdadeira em Jesus Cristo sem arrependimento. Não existe, irmãos. Existem seis doutrinas bíblicas fundamentais que são chamadas de rudimentos de Cristo. 6 doutrinas. A segunda delas é arrependimento de obras mortas. Perdão, irmãos. A segunda delas é fé em Deus. Mas a primeira é arrependimento de obras mortas. Porque o arrependimento é a base de tudo, irmãos. O arrependimento vem primeiro. E a gente precisa matar a criptonita. Jesus e a igreja é como o marido e a mulher. O adultério espiritual é a idolatria. E a idolatria são os nossos desejos e cobiças. E aí, irmãos, idolatria é igual a criptonita, porque tira a nossa força espiritual, tira o nosso poder espiritual. O caminho para a imunidade é o arrependimento. Matando a criptonita. Alguns passos para nós matarmos a criptonita. Geralmente as pessoas reagem de 3 formas diferentes quando consideramos a questão do pecado. E nós encontramos o quê? Primeira coisa, pessoas que ignoram o pecado por terem um coração duro. Elas ignoram. Não, eu não estou fazendo nada de errado, o pecado é uma coisa da cabeça das pessoas, cada um sabe de si, cada um é o seu próprio legislador, cada um tem a sua própria lei, cada um sabe o que deve e o que não deve fazer. Mas será que é assim mesmo, irmãos? Em Jeremias capítulo 8, versículo 12, a palavra do Senhor diz o seguinte: serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Pessoas que têm um coração duro,
João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não se perca, mas tenha a vida eterna. E Ele não veio para condenar o mundo, Ele não veio para me condenar, não veio para te condenar, não veio para apontar os nossos defeitos, os nossos erros, para nos condenar, não. Ele veio como luz do mundo, Ele veio como caminho para as nossas vidas. Deus viu que nós estávamos andando por um caminho de morte, de condenação, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por Ele. E então Ele veio para nos iluminar dos nossos pecados, para nos avisar, para nos mostrar e para dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? A condenação é esta, diz a Bíblia, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí é uma questão muito do coração, irmãos, muito do coração de cada um. Às vezes coloca desculpa, às vezes dá justificativa, às vezes faz um monte de coisa, mas está se afastando da luz, porque as suas obras são más. Por quê, irmãos? Porque tem um coração duro. E aí tem outras pessoas, um outro grupo, e esse grupo acredita que a obra de Jesus na cruz pode salvá-lo, mas não livrar da escravidão do pecado. Ah, Jesus veio para me salvar dos meus pecados, Ele pagou o preço, agora os meus pecados estão perdoados, mas a obra da cruz do Calvário não tem poder regenerador, de novo nascimento, de eu me tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, com uma nova maneira de pensar, de sentir, de agir na vida. Não, não, Ele me perdoou dos meus pecados, mas eu continuo nos meus pecados, e a graça de Deus cobre tudo e está tudo certo. Isso é uma mentira do diabo. O texto que nós mais ministramos aqui em todos os batismos, irmãos, é Romanos capítulo 6, do versículo 1 em diante, que diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então o batismo é isso, é morrer para o pecado, porque aquele que morreu está justificado do pecado, porque nós fomos batizados na semelhança da morte de Cristo na cruz do Calvário, porque Jesus morreu levando sobre si no madeiro a iniquidade e o pecado de cada um de nós. Então o velho Alex, o velho homem, estava sendo com Cristo crucificado, para que agora, irmãos, nós não vivamos mais servindo ao pecado com os nossos membros, com a nossa carne, mas doravante, considerem-se, diz o texto sagrado, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Nessas duas categorias aí, isso aí, irmãos, é criptonita pura. Essa criptonita tem enfraquecido a vida das pessoas e a vida da igreja. E aí tem um terceiro grupo, pessoas que lutam para se libertar do pecado. Esse grupo são pessoas que, por causa do amor a Deus, elas cometem pecado e elas se entristecem e se arrependem, mas algum tempo depois, elas voltam a cometer o pecado. Elas ainda não compreenderam que pela fé, elas podem e devem vencer o seu pecado. Elas amam a Jesus, elas se entristecem, elas dizem no coração: meu Deus, eu não queria mais isso para a minha vida, mas eu estou de novo nesse vício, eu estou de novo nessa conduta, eu estou de novo nesse erro. Muitas pessoas estão assim ainda presas no pecado, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: vocês não sabem, talvez o apóstolo está falando aqui com essas pessoas, talvez nessa noite, irmãos, nós estamos falando com essas pessoas, talvez é você que nos acompanha em casa,
Isso está na igreja, irmãos. Isso está dentro da nossa igreja. Muitas pessoas dentro da nossa igreja precisam de libertação, precisam levar a sério essa questão do pecado. E o apóstolo fala com aquela igreja de Corinto, que muitos estavam fracos e muitos estavam morrendo espiritualmente, dizendo assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, e aí todo o tipo de idolatria aqui incluso, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí nos nossos dias, irmãos, não, pastor, não dá para falar sobre isso, não dá para falar, porque aqui, irmãos, não é imoral segundo o padrão do mundo, é imoral segundo o padrão de Deus, porque o mundo hoje pode mudar as suas leis, mas a lei de Deus muda, irmãos. Deus muda, a Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar, está escrito. Então, pastor, nós temos que aceitar tudo isso, por causa do amor. Você não pode falar algo que é da escolha de uma outra pessoa. Irmãos, nós temos que amar e amar muito as pessoas, amar e garantir que as pessoas saibam que nós as acolhemos, que nós as amamos, mas não podemos ser compassivos com o pecado, porque muitas vezes as pessoas estão no nosso meio, ou têm contato conosco, que somos a igreja, e estão caminhando para o abismo, caminhando para a morte, caminhando para a destruição, e nós não falamos nada. Será que isso é amor, irmãos? Com certeza não é amor, porque amar é disciplinar, amar é corrigir, amar é mostrar o caminho, amar é orientar. Isso é amor, e nós precisamos orientar em todos esses aspectos, irmãos. Por exemplo, a questão da homossexualidade, hoje está tomando uma proporção tão estranha. Por quê, irmãos? Porque a pessoa não tem contentamento, e cada vez o ser humano se deprava mais, cada vez ele afunda mais, cada vez ele vai mais fundo na depravação. Na Suécia, aonde eles começaram a praticar a ideologia de gênero, o suicídio aumentou 1.700%, o índice de suicídio, irmãos. Aqui no Brasil, em Belo Horizonte, já 6 pessoas, moços que fizeram mudança de sexo, através de cirurgia, se suicidaram. E a gente, não vamos falar nada, pastor, não vamos falar nada, porque tem irmãos que estão morando junto, que estão ajuntados, não são casados. Irmãos, é fornicação, é pecado, tem que ter conserto, tem que tirar essa criptonita do nosso meio. Pastor, mas pornografia, o que tem? 70% dos homens hoje, isso é uma pesquisa, 70% dos homens hoje é consumidor de pornografia, é viciado em pornografia. O que tem isso, pastor? É criptonita, irmãos, é lascívia. O homem tem a concupiscência dos olhos, a mulher, por outro lado, quer se mostrar muitas vezes. A Bíblia diz que aonde há sensualidade, não habita o Espírito Santo. Não tem justificativa, irmãos. Ficar mostrando aqui, um pouco daqui, para quê? Ficar de cropped, mostrando a barriga, para quê? E o diabo é tão sujo, irmãos, tão sujo, que às vezes a pessoa viciada em pornografia, ela começa a vencer pela fé o pecado. Mas de repente aparece uma notícia lá, não, isso aqui é
reportagem jornalística, não é pecado, é uma reportagem jornalística. Fulana de tal está belíssima, faz, como é que chama? Foto sensual. E aí ele vai olhar aquela foto sensual por curiosidade, ou da conhecida, ou da amiga, e ele vai olhar e aquilo ativa novamente, e o diabo vem na mente dele e fala: essa é a tua fraqueza, essa é a tua fraqueza, isso você não consegue vencer, isso você não vence, essa é a tua fraqueza. Deus sabe que é a tua fraqueza, Deus sabe que você não consegue vencer isso. Irmãos, sabe o que Jesus disse com relação a isso? Para tirar, irmãos, esse mimimi de dentro da igreja, Jesus disse assim: então a culpa é da tua mão, é a tua fraqueza, é a tua mão que é a culpada. Corte a mão. Se a tua mão te faz tropeçar, arranque, corte. É o meu olho, pastor, é o meu olho, eu sou muito fraco, quando eu vejo já estou olhando. Arranque fora. Jesus sabe que não precisa arrancar olho nem cortar braço, irmãos, mas Ele está dizendo: você tem que ser radical com o pecado. A Bíblia diz que nós devemos resistir até o sangue, combatendo contra o pecado, e vocês não fizeram isso ainda, e já vos esqueceram da exortação que Ele vos toma como filhos. Que filho há que o pai não discipline e não corrija? Nós precisamos entender estas coisas, irmãos. São enganos simples, que nos fazem tropeçar, e nós somos injustificáveis, porque a palavra do Senhor diz assim: Deus não permite que ninguém caia no pecado, porque Ele não permitirá que você seja tentado além da tua capacidade de resistir, é uma promessa. E junto com a tentação, Ele proveu o escape. Junto com a tentação, irmãos, tem uma porta ali, saia por ali, corra, fuja, rape o pé, diga para o irmão aí: rapa o pé, irmão. Tem escape, irmãos. E nesse cenário, irmãos, John Bevere, o autor desse livro, ele traz um testemunho a respeito da prisão, mesmo sendo ministro de Deus, porque nos Estados Unidos, 50% dos ministros de Deus, cantores do louvor, do altar, obreiros, gente que trabalha na rede Kids, 50% desse povo todo tem problema com pornografia, problema com sensualidade, problema em alguma área dessas. E aí eu gostaria que os irmãos olhassem esse vídeo do testemunho do John Bevere agora. Vamos prestar atenção aí, em nome de Jesus. When I was 12 years old, quando eu tinha 12 anos de idade, one of my friends introduced me to pornography. Um dos meus amigos me apresentou o que era pornografia. You know what happened? Você sabe o que aconteceu? I got addicted. Eu fiquei viciado. By the time I was in high school, no tempo que eu já estava no colegial, I am undressing girls in my class. Eu despia com os olhos as meninas na classe. Having the wildest sexual fantasies. Com as piores fantasias sexuais. I am completely eaten with lust. Estava completamente corrompido com lascívia. I go into my fraternity. Eu ia para minha república na faculdade, na minha universidade. It intensifies. E isso intensificou-se because of the lewd living that we did. Pela forma de vida que nós tínhamos lá. But I got saved. Mas aí eu fui salvo. The age of 19. Na idade de 19 anos. Actually in my fraternity. Na verdade aí nessa fraternidade da faculdade. The day I got saved. Eu me lembro do dia que eu fui salvo. Cussing left my life like that. O xingamento saiu da minha vida como... My drunkenness gone. Minha bebida saiu. But I'm still bound to lust. Mas eu ainda estava preso na lascívia. When I was 23 years old, aos 23 anos de idade, I married in my eyes the most beautiful girl that walks the planet. Eu casei aos meus olhos na menina mais linda que eu já vi no planeta. I thought I'd be fine now. Eu achei agora vai dar tudo certo. Got worse. Piorou. 1983. At 24 years of age. Aos 24 anos de idade. I entered the ministry. Eu já estou no ministério. Completely eaten up with lust. Mas ainda estou consumido com essa lascívia. It was affecting my marriage. Estava afetando meu casamento. Not just in our bed. Não só no relacionamento no leito.
church a minha função na was igreja to take care of guest speakers. era cuidar dos preletores que vinham convidados. It was one of the best known churches in America. Era uma das igrejas mais conhecidas nos Estados Unidos. There was a man who came frequently to our church. Havia um homem que vinha com frequência em nossa His igreja. name was Lester O Summerall. nome dele é Lester Summerall. He had probably the most powerful deliverance ministry on the planet. Era aquele que tinha talvez o ministério de libertação mais poderoso no planeta. He and I had become very close. Eu e ele nos tornamos muito próximos. In the fall of 1984, No outono de 1984, I opened up with him. eu me abri com ele. I said, Dr. Summerall, Eu falei, Dr. Summerall, I'm bound by lust. eu estou preso nessa lascívia. I shared with him. E compartilhei com ele. Man, did he rebuke me. Ou ele realmente me repreendeu. Like a good father. Como um bom pai. I listened to every word he said. Eu escutei cada palavra que ele disse. When he was finished, E quando ele terminou, I said, Brother Summerall, would you please pray that I be free? eu falei, meu irmão, ora para que eu seja livre. He said, absolutely. Ele falou, com certeza. Come here. Vem aqui. Put his hand on my head. Colocou a mão na minha cabeça. Prayed a strong prayer. Orou uma oração forte. You know what happened? Sabe o que aconteceu? Nothing. Nada. I guess I better find somebody that's got a more powerful deliverance. Então acho que é melhor achar alguém que tem um ministério de libertação mais poderoso. You're not going to find anybody. Você não vai achar ninguém. 9 months later, 9 meses depois, May 1985, o 1985, 19 de maio, a man gave me his condominium. um homem me empresta uma casa no seu condomínio. Spent 4 days fasting and praying. E eu passo 4 dias lá orando e jejuando. On the 4th day of that fast, No 4º dia daquele jejum, May 6th, dia 6 de maio 1985, de I 1985, got completely set free from pornography. eu fui completamente livre da pornografia. I'm still free over 30 years Estou later. livre agora, mais de 30 anos depois, até agora. Totally free. Totalmente livre. After walking in freedom for a couple years, Depois de andar alguns anos em liberdade, I had a nagging question. eu tive uma pergunta que insistia em martelar. I said, God, I don't get it. Ele falava, Deus, eu não I entendo. just don't get it. Eu só não consigo entender. I humbled myself. Eu me humilhei. I opened up with Lester Eu Summerall. me abri com Lester Summerall. Why didn't you deliver me Por que o senhor não me in libertou? the fall of Lá 1984? no outono de 1984. Why wasn't it 9 months until 9 months later? Por que só foi 9 meses depois? On May 6, Lá 1985. no dia 6 de maio de And 1985. the Lord started showing me my prayer life. E o Senhor começou a me mostrar a minha própria vida de oração. In 1982, Em 1982, I made up my mind eu me decidi that I was going to get up every morning at 4:45. que toda manhã eu ia acordar 4h45. And I did almost every single E morning. eu fazia isso quase cada manhã. And I would go out and pray E eu saía para orar until 6:30 at least, usually until 7. até pelo menos 6h30, normalmente até às 7. 1982, 83, 84. 1982, 83, 84. I'm doing this. Eu ainda estava fazendo isso. And the passionate cry in my prayer time E o clamor apaixonado na minha vida de oração was, God, use me era, Deus, me use. to lead people to Me Jesus. use para levar pessoas a Use Jesus. me to win sinners to you. Me use para ganhar pecadores a Ti. Use me to heal sick people. Me use para curar enfermos. Use me to get people set free. Me use para libertar pessoas. I pray that with such passion. Eu orava isso com tanta Yeah, paixão. I pray other prayers. Sim, eu fazia outras But when I orações. got to that, it was my passionate cry. Mas quando eu chegava nisso, esse era o meu clamor apaixonado. So in the fall of 1984, Então lá no outono de 84, I don't know if it was before or after Lester Summerall. eu não sei se foi antes ou depois desse It was encontro com right in Lester that Summerall, area. mas foi nessa época. I'm praying one morning, Eu estou orando uma manhã. and the Holy Spirit interrupts my prayer. E o Espírito Santo interrompe minha oração. He said, son, E ele diz, filho, your prayers are off target. as tuas orações estão fora do alvo. I said, what? Eu falei, o quê? I thought it was the devil. Eu pensei que era o diabo, na I verdade. am praying that you will use me to save people and heal Eu people. estou orando para o Senhor me usar para curar pessoas, salvar pessoas. You're telling me my prayers are off Ele target? está dizendo que a minha oração está fora de alvo. And the Holy Spirit whispered. E o Espírito Santo sussurrou. He said, son, Ele disse, filho, you can get multitudes of people saved. você pode salvar multidões de You pessoas. can heal people. Você pode curar You pessoas. can get people free Você pode libertar pessoas. Multitudes. Multidões. and end up in hell forever. E acabar no inferno para sempre. Now I really thought it was the devil. Agora eu realmente pensei que era o diabo falando comigo. But then Mas aí he então, whispered this. ele sussurrou isso. He said, son, Ele disse, filho, Judas left everything he had to follow me. Judas abandonou tudo o que tinha para me seguir.
Judas healed the sick. Judas curou enfermos. Judas cast out devils. Judas expulsou demônios. Judas preached repentance. Judas pregou arrependimento. Judas is in hell, son. E Judas está no inferno, filho. Forever and Para ever. sempre, todo sempre. Now, I'm a Catholic boy. Agora, eu sou um garoto criado no Okay? I catolicismo. was an altar boy for 8 years. Eu fui no altar por 8 anos, fui coroinha, fazia as comunhões. I don't know what the word quake means. Quake. Quake, tremble. Eu não sabia o que a palavra tremer é. But when he said that to me, Quando ele disse isso para mim, I literally was trembling. eu comecei a tremer. And I said very E cautiously, eu disse com muito cuidado. what should I be praying passionately for? Então, pelo que eu devo orar de maneira apaixonada? And he said this, E ele disse isso to know me intimately. para me conhecer intimamente. So now my prayer started changing. Então a minha vida de oração começou a mudar. Because you know how God speaks to you and later on the thoughts come? Você sabe quando Deus fala contigo e depois vem Because pensamentos? that day I thought, E aquele dia eu pensei, that was Moses' number one cry. essa na verdade era o clamor principal de Moisés. And he finished well. E ele terminou bem. That was David's number one cry. Também era o primeiro clamor de And Davi. he finished E well. ele terminou bem. That was Paul's number one cry. Também era o clamor de Paulo. And he finished well. E ele terminou bem. So my prayer started changing. Então minha oração começou a mudar. Lord, I want to know you the best a man can know. Senhor, eu quero te conhecer o melhor que I o want homem to pode please you conhecer. the best a man Eu can quero te know. agradar e te conhecer da melhor maneira. Eu quero conhecer teu coração. I want to love what you Eu love. quero amar aquilo que tu I want amas. to hate what you Eu quero hate. odiar o que tu odeias. Lord, I want to be near you. Pai, eu quero estar I wanna próximo walk de with ti. you. Eu quero andar contigo. And I started crying out for this. E eu comecei a clamar por isso. Glória a Deus. Então, irmãos, quais foram os passos para a libertação dele? Vamos lá, põe lá, meu irmão. Passos para a libertação, lá onde nós estávamos. Bem para frente. Aí. Não, mais para frente. Depois do slide do John Bevere lá. Ajuda lá. Passos para a sua libertação. Primeira coisa, ele reconheceu o seu pecado. Esse é o primeiro passo. Segundo, ele se arrependeu. Terceiro, abandonou a idolatria, as orações focadas nele mesmo, no seu sucesso como ministro. O foco das orações dele passou a ser: Senhor, eu quero te conhecer, quero te agradar, quero conhecer o teu coração, quero conhecer aquilo que é importante para o Senhor. Não importa mais a minha vontade, eu não vou mais botar a minha vontade acima da sua. Quero saber a sua vontade, o seu propósito para mim, Pai. Eu quero te conhecer intimamente, Senhor. E aí, irmãos, a gente vê que existem duas tristezas. Duas tristezas. Vamos lá. Uma tristeza, irmãos, que é a tristeza segundo Deus, segundo Coríntios, Paulo falando aos Coríntios, falando para aquela igreja. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. As duas podem entristecer, as duas podem trazer lágrimas, as duas são um tipo de arrependimento, as duas podem ter um tipo de remorso, sim. Mas uma é segundo Deus. A tristeza que é segundo Deus é quando alguém é confrontado com o pecado e ele se arrepende, ele diz: meu Deus, pequei contra o Senhor. E a tristeza dele está ligada com o Senhor, irmãos. E o texto fala aqui, essa palavra salvação desse texto aqui, que o texto diz assim, numa outra versão: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus, diz o apóstolo Paulo,
não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. Essa palavra salvação aqui é soteria, que significa também libertação. Então a tristeza segundo Deus, irmãos, produz libertação. Judas se entristeceu porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí ele viu que aquele dinheiro não o fez feliz também, e ao invés de ele se arrepender, o que ele foi e fez? Se suicidou. Muitas pessoas faziam assim: a vida, tentei de tudo aí, não dá nada mesmo, vão lá e se suicidam, porque não se arrependem dos seus pecados. Judas se matou, irmãos. E aí a gente lembra da passagem de Davi, da diferença do arrependimento de Davi e do arrependimento do rei Saul. O rei Saul, vocês lembram a história? Deus falou para ele: mate os amalequitas, e isso é uma tipologia do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ilustra o Novo e nos traz lições preciosas, irmãos. E ele disse assim: mate tudo, porque se esse povo ficar vivo, vai influenciar vocês, não fiquem com nada, matem os animais, matem as pessoas, acabem com tudo, porque esse povo era o povo que era a criptonita do povo de Deus. Já no deserto, esses amalequitas vieram pelejar contra o povo de Deus, irmãos, e Deus queria extinguir isso daí do caminho, da vida de Israel. E o que o rei Saul fez? Uma obediência parcial. E obediência parcial, irmãos, é igual a desobediência. Não, eu obedeço tudo. Não, mas isso aqui é a minha fraqueza. Essa aqui é a minha reserva. Esse aqui é a minha vontade, é o meu Deus. Isso aqui não, isso aqui eu não abro mão. E ele deixou viver, o rei dos amalequitas. O profeta Samuel chegou como um bom profeta, né? E confrontou o pecado dele. E no começo ele quis justificar, irmãos: não, mas eu fiz isso porque o exército, porque o povo quis lançar a culpa no povo. Ele disse: não, você pecou, você tinha instruções claras, e você pecou. Aí ele reconheceu: não, é verdade, eu pequei. Aí parece que ele se arrependeu, né, irmãos? Mas não se arrependeu, porque o arrependimento dele era um remorso porque tinha dado errado, porque ele tinha sido flagrado. E muitas vezes o nosso arrependimento é assim, um arrependimento até aqui: se eu pudesse voltar atrás, lá no passado, faria tudo diferente. Olha como é que eu estou hoje, olha a minha situação financeira, olha a minha família toda destruída, olha como é que eu estou hoje, um remorso. Mas no fundo, irmãos, a tristeza dele tem ele no centro. Porque a tristeza segundo o mundo tem o homem no centro, tem o eu no centro. O que deu o meu prejuízo, fui flagrado, etc. Mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento genuíno. E a gente vê que a tristeza do rei Saul era uma tristeza segundo o mundo. Tanto que ele diz assim: vá lá e me honre, e me exalte, Samuel, te peço esse favor, eu reconheço, me arrependo do meu pecado, mas vá lá e me exalte na frente do meu exército, na frente dos meus subordinados e na frente do povo, porque sabe, né, eu sou rei, a minha reputação, etc. Davi cometeu o pecado pior, irmãos, mas quando foi confrontado pelo profeta, ele se arrependeu diante de Deus, botou a cara no pó e disse: pequei contra ti, Senhor. O arrependimento estava ligado com o relacionamento dele com Deus, e esse deve ser o nosso verdadeiro arrependimento. É o que o John Bevere está falando aqui. Primeiro, ele se arrependeu porque ele se preocupou: meu Deus, essa lascívia pode prejudicar o meu ministério, eu quero crescer no ministério, quero ganhar almas, quero ser um pregador famoso, admirado, e de repente essa lascívia pode vir a botar tudo a perder. Ele era o centro da oração dele. Ele orava para que o ministério dele prosperasse, para que a vida dele fosse algo exponencial. Mas ele não orava buscando a Deus, buscando conhecer ao Senhor.
E quando ele começou a orar, irmãos, buscando conhecer ao Senhor, foi aí que ele foi liberto. E nós precisamos, irmãos, nos proteger da criptonita. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Percebam, irmãos, que Jesus está falando estas palavras para a igreja de Laodiceia, igreja de Jesus. Mas como que pode, pastor? A igreja é de Jesus, é uma igreja do Senhor, e o Senhor está fora da igreja, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Ele está fora, irmãos. Nós somos a igreja. E quantas vezes a gente acha que está bem, que está com Jesus, que está com Deus, mas não temos comunhão com o Senhor. Estamos fracos, porque tem idolatria, tem adultério espiritual, tem infidelidade espiritual na nossa vida e no nosso coração, tem criptonita tirando as nossas forças, e o Senhor está do lado de fora da igreja, batendo na porta, e Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que significa cear com Jesus, irmãos? Ouvir a Jesus. Para que nós possamos cear com Jesus, nós precisamos de santidade. Eu pergunto para vocês, imagine o que é cear com Jesus. Tem uma comidinha ali, uma entrada, depois um aperitivo, depois o prato principal, e vocês estão ali conversando. Você está tendo um tempo com o Senhor, um tempo a sós com Deus. Ele está ceando contigo e você ceando com Ele. Imagine, irmãos, quantos conselhos, quantas palavras maravilhosas, quantas revelações, quanta inspiração nessa conversa. E de repente vem a sobremesa. Olha o tempo, irmãos, e você está passando tempo com o Senhor. Entretanto, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Será que existe tantos barulhos, tanto cuidado da vida, irmãos, que está tirando a prioridade do nosso relacionamento com Deus? Tanta coisa. Hoje não posso ir na igreja por causa disso, daquilo. Hoje não posso ir na célula porque tem um trabalho, tem isso e aquilo. Os cuidados da vida, diz a Bíblia, sufocam a semente e a tornam infrutífera. É uma criptonita, irmãos. A palavra de Deus é alimento para o seu espírito. Tente lutar com alguém, depois de você ficar sem comer 6 dias, para ver se você vai ter força, se você vai ter energia. E tem muita gente que quer combater o pecado, quer resistir ao pecado, quer ter uma vida vitoriosa, sem ter comunhão com o Senhor, comunhão diária com o Senhor, se alimentar do Senhor. Vim nos cultos, vim no domingo, irmão, isso é o mínimo. Participar de uma conexão, irmãos, é o mínimo, irmãos. Porque não tem como um crente viver só do domingo vindo na igreja. Nós precisamos todos os dias entrar no nosso quarto, fechar a porta atrás de nós e em secreto orarmos a nosso Pai e buscarmos a presença do Pai, buscarmos a graça do Pai. Porque sem isso, irmãos, nós não vencemos. O que nos leva a vencer, irmãos, é uma vida santa. Jesus vai voltar para buscar uma igreja pura, imaculada. E quando nós consideramos a questão da santidade, a gente deve lembrar de 2 aspectos. Primeiro deles, está meio apagado ali, santidade posicional está escrito ali. O que é isso? O texto sagrado diz assim, irmãos, acho que vai aparecer ali. Santidade posicional, santidade comportamental. Santidade posicional. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É um casamento. A tua esposa casou com você porque você a elegeu, você a escolheu.
E ela é tua esposa. Ela não precisa pagar para ser tua esposa, ela não precisa merecer ser tua esposa, agora ela é tua esposa, ela vai ser tua esposa. Isso é santidade posicional. Ele nos escolheu, nos lavou, nos comprou pelo seu sangue, nos lavou, através da sua graça nos redimiu. Mas tem também, irmãos, a santidade comportamental, que diz o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. É muito fácil uma pessoa se excluir da graça de Deus. É quando ela não tem santidade no seu comportamento, irmãos. Por exemplo, Pai, perdoe os meus pecados assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Mas se você não perdoar o teu próximo, irmãos, Jesus disse claramente, o meu Pai que está nos céus não perdoará os vossos pecados. Por isso nós precisamos também, irmãos, dessa santidade comportamental. Porque o texto diz claramente que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se o nosso Deus é santo, e nós estamos numa aliança, nós estamos casados com Ele, nós precisamos ser santos. O nosso comportamento tem que ser caracterizado por santidade. Essa é a figura do casamento, irmãos. Um solteiro pode viver uma vida de solteiro, mas um casado, ele tem que entender que a partir do momento que ele caminhou naquele tapete vermelho, que ele foi ao altar, agora ele é casado. E ele tem uma aliança, ele é um com uma outra pessoa. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós nos casamos com Jesus, irmãos. E esse é o meu testemunho, porque isso aconteceu muito forte comigo. Eu me lembro que antes mesmo de eu entender algumas coisas que estavam na Bíblia, de saber que era pecado, que não era, eu pensava em ir a alguns lugares, em fazer algumas coisas, mas eu não sentia vontade. Porque dentro do meu íntimo eu tinha uma testificação que aquilo entristeceria o Espírito Santo e que aquilo me afastaria de Deus. E entre ficar em comunhão com Deus e ter a presença de Deus na minha vida e ir realizar aquela minha vontade, aquele meu desejo carnal, eu dizia, não, eu quero ficar com Deus. Isso é o que nos dá a vitória sobre o pecado, irmãos. É o nosso relacionamento com Deus. Não adianta você se apegar à lei, não, eu vou viver o que está escrito aqui na lei de Deus, na palavra de Deus, porque sozinhos nós não conseguiremos. Mas quando vem o Cordeiro, quando vem Jesus, quando vem o noivo, e Ele começa a se relacionar conosco, e nós o conhecemos, Senhor, o centro da minha oração não sou eu quero te conhecer, eu quero te amar, eu quero ter o Senhor na minha vida. Nesse momento, meus irmãos, essa outra afeição, faz com que você considere tudo como perda. Que é essa oração que nós, essa música, essa canção que nós entoamos aqui. Diante dessa pérola de maior valor, eu rendo tudo, eu troco tudo, eu me abdico de tudo, porque o que faz uma pessoa renunciar e fazer as maiores renúncias da sua vida é o amor. A Bíblia diz, irmãos, aqueles que me amam, guardarão os meus mandamentos. O Pai o amará, viremos para Ele e nos manifestaremos a Ele. Se você quiser ver Jesus, diz o texto, João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Não é só ter os mandamentos, é guardar os mandamentos, é praticar a palavra, irmãos. E como que isso acontece?
acontece através do amor. Porque senão é legalismo. Eu quero ser assim porque eu quero ser assim. Mas se você não conhece a Deus, é mais difícil. Mas quando você conhece a Deus na intimidade, quando você busca, você se arrepende e você deseja isso, é aí que você é liberto. É aí que você vê a Jesus, que Ele se manifesta com poder na sua vida. Por quê, irmãos? Porque você está eliminando a criptonita do teu comportamento, mas também da tua filosofia, da tua mente, porque a palavra do Senhor diz: não se estribem na vaidade do teu próprio entendimento, mas obedeça a minha palavra, diz o Senhor. O arrependimento, irmãos, é a porta. Santidade é a porta de entrada para a intimidade com Deus. Santidade é proteção contra a criptonita. O primeiro sermão da igreja, Pedro, no dia de Pentecostes: que faremos, irmãos? Eles foram impactados pela mensagem. E Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados, e cada um de vós seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês vão nascer de novo. Mas o que a gente está fazendo na igreja, irmãos? Os irmãos lembram daquela ilustração da Ângela e do Justin? A Ângela tinha uns 3 namorados antigos, né, que ela não abandonou, e daí ela casa com o Justin, e de repente ela vai no restaurante, ela convida os outros namorados para ir, e ela está lá com o esposo dela, que ela casou, e chega os outros namorados, amante, já beijando na boca e tal. O Justin fica indignado: o que é isso? Nós somos casados, você é minha, eu sou teu. E aí ela fica mais indignada com ele: o quê? Você é o meu preferido, você é o meu número 1, mas eu tenho esses outros amantes aqui também. O que tem? De vez em quando eu me relaciono com eles, mas você é o número 1 na minha vida, mas não é o único. Eu tenho outros desejos, outras coisas, outras vontades diferentes da vontade da tua palavra, e eu quero viver isso aí. É muito estranho isso, né, irmãos? Os irmãos não acham muito estranho? O que justificaria uma situação dessas? A única coisa que justificaria é se ninguém ao redor dela, nenhum parente, nenhum amigo, tivesse avisado ela que aquilo é errado, que aquilo não é dessa maneira. Aí sim, porque no vídeo lá, ela que fica mais indignada, ela que levanta primeiro, ela que vai embora, que se escandaliza. Não é verdade, irmãos? E não é isso muitas vezes que a igreja está fazendo, irmãos? A gente prega a palavra: venha para Jesus, vai entrar uma paz no seu coração, vai entrar uma vida, Jesus vai limpar você, vai regenerar, vai abençoar, vai trazer uma alegria sobrenatural. Você que está longe de Deus, volte-se para Deus agora. E a pessoa: eu quero essas coisas. E tudo isso é verdade, mas é só uma parte do Evangelho. E aí ele diz: faça essa oração agora comigo, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, tal, amém, agora os teus pecados estão perdoados, você faz parte da família de Deus, e vamos louvar, vamos adorar, pessoal. O louvor pode começar a adorar, mas não falamos nada para as pessoas sobre arrependimento, irmãos, sobre que elas têm que mudar a sua conduta, a sua vida, se elas quiserem ter um relacionamento real, experiencial, vivo e verdadeiro com Jesus. Esse é o problema, irmãos. Para terminar, nós queremos passar um filme aqui para os irmãos, mas antes eu quero ler um texto que está em Lucas, capítulo 13, versículo 22 a 28. Lucas capítulo 13, versículo 22 a 28, diz assim: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo
que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. O Senhor está às portas, irmãos. A vida é curta, e a vida é uma atribuição passageira e uma incumbência de confiança. Então ouça essas palavras, para que você também não seja excluído. Vamos ver esse filme agora.